Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, dando continuidade ao tema do mês. Hoje nós vamos falar da valorização das relações duradouras. Estamos numa fase em que ganhamos a liberdade de escolher com quem ficar, com quem não ficar. Logicamente, existem ainda as práticas das regras, do cumprimento de regras e algumas crenças que levam para esse lugar de ainda obrigar, né, as junções, as uniões, obrigar a união familiar, obrigar a união afetiva, mas não tem como ignorarmos o fato de que hoje nós temos mais liberdade de escolher, né? A gente escolhe se vai casar ou não, não é mais uma obrigação como era há séculos atrás, em que éramos obrigados mesmo, né, a realizar esse contrato. Nós escolhemos se vamos nos manter no casamento ou não. Nós escolhemos se vamos manter o convívio com a família ou não. E assim vai. Vínculos que se fazem, vínculos que desfazem. Às vezes a gente tem a impressão de que estamos vivendo até uma regressão, porque antigamente valorizava-se mais a família, as relações afetivas, os compromissos relacionais. E hoje a gente vê muito presente a falta desse compromisso, a ponto de ter a falta de respeito uns com os outros, né? Porque as pessoas não sustentam relações que iniciaram com compromissos, deixando o outro ou os outros tendo que lidar com seus vazios, suas ausências, seus sentimentos e seus problemas sozinhos. Porque a gente, quando não sente o prazer, olha o que falamos na semana passada, se você não viu o episódio da semana passada, procura o episódio anterior, é importante para entender. Como nós não estamos vivendo o prazer ali, a gente, sai fora, não é assim? É assim, a gente sai fora porque a gente não quer problema, a gente não quer conflito. O que nós estamos fazendo? Fugindo do nosso desenvolvimento. Na semana passada eu falei muito da lei natural da vida, né? E indiquei a leitura do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. Uma das leis que está lá é a lei de sociedade. A vida em sociedade é uma lei. Por quê? Fomos criados para amar, como é que eu amo sem o outro? Essa conta não fecha, né? Pois bem, por isso os vínculos são mecanismos, são caminhos, estradas intensas de desenvolvimento moral nosso. Por que o caminho? Por que a estrada? Porque não é um aprendizado conceitual sobre isso é bom, isso é ruim, isso é certo, isso é errado, isso significa aquilo. O vínculo me leva a uma estrada de um conjunto de vivências emocionais e psíquicas que vão mexendo na minha bagagem de conceitos, mexendo na minha bagagem de crenças, de valores e construindo novas condutas em mim. Percebe a relação com a sua família. Para que você conseguisse, desde a infância, construir uma relação harmoniosa com a sua família, olha o tanto de coisa que você precisou sentir para rever, para fazer diferente. Só nessa relação familiar, você já garantiu uma transformação. Porque para sobreviver ali, você precisou mexer
tanto nos seus valores, nas suas crenças, nos seus ideais e nos seus costumes, na sua conduta, que você vai desencarnar diferente de como você veio. Isso também acontece nas relações profissionais. E aí Deus, na sua perfeição, nos colocou na condição de dependência do alimento para sobreviver, dependência de mecanismos de proteção para sobreviver, que somente a matéria consegue adquirir. O dinheiro. Eu preciso do dinheiro para comer. Eu preciso do dinheiro para me cobrir no frio. Eu preciso de dinheiro para me refrescar no calor. Por quê? Porque pela sobrevivência, eu posso estar na minha infância, né, moral, sem muito ânimo para o trabalho. Não gosto muito de trabalhar não, mas eu preciso. E aí, precisando, você se submete a essa estrada de uma relação profissional. Para você sobreviver àquele emprego, aquele trabalho, aquela profissão, aquele projeto que você tem, você vivencia relações que te levam a revisitar suas crenças, seus valores, seus conceitos, seus ideais e mudar de conduta. Conversamos sobre isso no mês passado, quando nós estávamos falando de conflitos. Olha só, se você não viu os episódios do mês anterior, vai nesses episódios, porque nós passamos o mês inteirinho falando de conflito, dos seus benefícios e dos malefícios. E quando a gente fala dos benefícios, a gente exercita justamente o benefício que o conflito me dá em ter que confrontar as minhas fragilidades para curar, confrontar as minhas ignorâncias para desenvolver uma nova inteligência. Portanto, o vínculo não é um problema na nossa vida. Pelo contrário, o vínculo nos traz a vivência em diversas camadas dos valores da vida. Nos traz intimidade. Tem experiências que eu só vou vivenciar na intimidade. Opiniões que eu só vou dar para quem eu tenho intimidade. E só quem tem intimidade comigo é que vai ter coragem de me falar determinadas coisas. Se eu só tenho relações superficiais, eu não vivo essa experiência de troca profunda. Profunda. Porque aquilo que eu só tenho coragem de falar para quem eu tenho intimidade é profundo em mim. O que é superficial, nós estamos falando, inclusive, nas redes sociais. Está todo mundo trocando. Né? É tão padrão e tão superficial que a gente nem se dá o trabalho de escrever. A gente pega uma imagem que já fala e republica. A gente pega um vídeo que já fala e republica. Por quê? É tudo igual, Galera, todo mundo se entende nessa camada aqui. Então, a relação superficial te dá essa troca, é o mais do mesmo. É todo mundo, realmente você tem isso, eu também, eu também, tudo normal. Ok, vamos mais profundo. Para quem você leva o que é mais profundo em você? Hoje você acorda com vontade de não cuidar do seu filho. Com quem você fala sobre isso? Porque você não vai lá nas redes sociais dizer que hoje você não quer cuidar do seu filho. Porque você vai ser julgado. Com quem você fala quando você acorda querendo se divorciar? Com quem você fala quando você tem vontade de eliminar alguém? Quando você tem vontade de desistir? Percebe? Tem algumas profundidades que a gente só vai compartilhar com quem já nos conhece. Porque essa pessoa possui contexto para interpretar a nossa condição. Se eu só jogo nas redes sociais que eu quero desistir, vão me julgar a partir dessa frase.
Mas se eu converso sobre isso com quem me conhece na intimidade, essa pessoa vai ter uma maior capacidade de compreensão porque ela conhece minha história e meu contexto. Ela vai ter mais sensibilidade. Por isso, a profundidade das relações nos leva a experiências que somente esse vínculo vai oportunizar. Ao mesmo tempo, né, dizem que a gente não deve dar intimidade, né, porque intimidade dada uma vez, intimidade dada sempre, e para quem a gente tem intimidade, a gente escuta o que não quer, a gente fala o que não deve, né, mas é um ditado popular justamente para reconhecer que as relações íntimas trazem uma experiência mais realista e menos aparente. Né? Tem menos aparência, as coisas são menos forjadas e é mais real. E traz desconforto. Mas aí é que tá. Esse desconforto é que nos progride. Só que os vínculos não trazem só desconforto. Justamente pelas pessoas terem conhecimento sobre nós, elas conseguem nos ajudar mais do que nas relações superficiais. Então não tem aquela pessoa que só o seu olhar já diz para ela o que está acontecendo, ela já sabe o que está acontecendo com você. Vocês estão num ambiente, você faz um olhar assim, ela já sabe o que você está querendo dizer. Tem aquelas que pela sua respiração já sabe. Que quando você diz, eu estou sentindo uma dor no estômago, ela já sabe todo o procedimento que você precisa para lidar. Que quando você diz não, ela respeita porque ela já te conhece. Quando você diz sim, ela respeita porque ela já te conhece. Os vínculos nos fortalecem também. Agora, o vínculo das relações não é um produto que a gente adquire, né? É igual boneca. Eu vou comprar uma boneca que quando eu aperto a mão direita, ela chora. Quando eu aperto a mão esquerda, ela ri. Então, a boneca vai se comportar conforme o meu comando. O vínculo das relações não é assim. O outro não é um objeto de prazer. Embora eu faça dele um objeto, né, da satisfação dos meus desejos, ele é uma existência. Ele tem desejos também, entende? Ele não é só um objeto que está ali com recursos para me satisfazer. Ele é uma existência com desejos. Então, vai acontecer no vínculo desses desejos não se encontrarem. O meu desejo pode anular o seu, vice-versa. A gente vai ter que fazer acordos. Alguém vai ter que ceder aqui, ali, né? Mas isso também faz parte do desenvolvimento da nossa inteligência. Não, eu não quero ter trabalho com isso. Então você não quer ser uma inteligência. Você quer ser uma pedra que se ventar, ventou, se choveu, choveu. Você não quer agir, você não quer escolher, você não quer raciocinar. E pode ser que você esteja nesse momento, porque você está cansado, porque você está passando por um processo de dor profunda. E faz parte. Nós passamos por fases de profundas dores, desânimos, exaustão. Faz parte. Mas aí é quando a gente precisa reconhecer que nós não estamos bem e não adotar isso como uma forma de viver. E ao reconhecer que nós não estamos bem e que sozinhos não estamos conseguindo sair dessa situação, precisamos buscar ajuda. Sabendo que o resultado não é imediato. É um trabalho de resiliência, de paciência. Vão ter dias que vão ser mais viáveis, outros mais difíceis. Mas com o tempo e o esforço, junto aos recursos e as ajudas que nós procuramos, vai nos ajudando a curar essa profundidade de dor, reconstituir a nossa lida com a mente, com o corpo e, consequentemente, com a vida, ok?
sempre, em qualquer circunstância, precisamos nos reconhecer enquanto inteligência. Eu não posso decidir não ser inteligência. Porque eu vou lutar contra uma lei. Falamos disso na semana passada. E isso vai agravar a minha situação. Eu posso achar ruim que essa planta seja vermelha. Ok, eu vou achar ruim porque ela é vermelha, entende? Nós somos inteligência. Por isso que é muito importante estudarmos a vida. Por isso eu procuro sempre nas palestras, no nosso programa, sempre indicar o estudo da doutrina espírita através do estudo sistematizado da doutrina espírita que nós oferecemos, que é um curso que toda semana tem uma aula de 1h30, é rapidinha, mas a cada semestre a gente vai aprofundando determinados setores da vida, parte, para que a gente se compreenda, né? Porque o mundo confunde a gente com tantos recursos, tantas opiniões, como Jesus disse, cegos guiando cegos. Então a gente precisa ter um direcionamento sério, pautado naqueles que têm condições de nos orientar, que são os trabalhadores do Mestre, de Cristo, espíritos que vieram nos revelar, nos explicar como compreender os ensinamentos de Cristo na nossa vivência do dia a dia. Nós precisamos entender quem somos, né? Porque senão é isso, nós vamos viver fugindo das naturezas que são benéficas para nós. Se eu fujo do vínculo, eu abro mão dessa caminhada que o vínculo me proporciona de desenvolvimento de inteligência, de atitude, de habilidade que me transforma. Aí eu me isolo e fico na superficialidade. Aí junta o tema da semana passada com o tema de agora, quer dizer, eu fico na superficialidade das relações, falando mais do mesmo e escutando o mesmo. E junto disso, fico repetindo as experiências que me dão bem-estar momentâneo, a sensação, né, do prazer. O que eu fiz da minha vida? Nada. Nada. Porque eu não me alimento de valores reais. Eu não me alimento do que alimenta uma alma, um espírito que foi criado por Deus. Porque Deus criou o espírito para se alimentar de amor. E eu não estou dizendo aqui do amor que a gente coloca num lugar distante, um lugar brega. Ai, amor, que coisa mais brega. Não, é o amor que faz um amigo te ajudar quando você está com dificuldade. É o amor que você imprime ao ser abordado na rua por uma senhorinha que está perdida e você explica para ela qual o caminho para ela se encontrar. É o amor daquele que te recebe doente e te cura num hospital. É o amor daquele que negocia com você uma venda e te dá um desconto, viabilizando que você consiga fazer essa conquista. Entende? Não é o amor, aquele lugar longe. Ai, o amor de Jesus é uma coisa muito distante. Sim, a gente vai chegar lá, mas até a gente chegar lá, nós estamos falando do amor alcançável por nós. Que está na paciência no dia a dia com aquele que trabalha com você. Que está na disposição que você coloca em ensinar, ao invés de humilhar, de ajudar, ao invés de criticar, de propor solução, ao invés de reclamar. Entende? Onde a gente desenvolve isso? Nas relações reais que os vínculos potencializam. Mas se você ficar só repetindo frases que você leu nas redes sociais, escutando essas frases e concordando, e repetindo os recursos de prazer, você virou um fantoche
cuja sociedade manipula. E é claro que você vai sofrer. Você vai sofrer porque você não conhece as suas necessidades. Porque você se distrai com o que não tem valor, com a superficialidade. E como você não conhece as suas necessidades, você não atende às suas necessidades. E aí, cada vez mais, você vai adquirir problemáticas que nem estavam no seu planejamento encarnatório. São somente efeitos das suas escolhas preguiçosas. Por que eu digo preguiçosos? Porque a espiritualidade nos elucida, inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, que a preguiça é um grande adversário nosso. Porque é a ausência da vontade de fazer. Eu quero, mas não estou com vontade. Né? Então, nós precisamos rever a maneira de se relacionar com a gente, com a nossa vida e com o mundo, para que a gente aproveite os recursos que o mundo nos dá. Um deles é vínculo. Então, você vai se frustrar, converse sobre. Você vai se magoar, converse sobre. Transforme essas coisas desconfortáveis em crescimento. Você vai se decepcionar, mas você também vai amar, você vai ser ajudado, você vai aprender, você vai viver momentos incríveis, gostosos, que vão construindo uma base histórica. E essa relação de 10 anos tem um valor muito maior do que quando tinha 1 ano. De 20 anos do que quando tinha 1 ano. Que é, por exemplo, o potencial de uma família que se ama. Que pode, cada um tá vivendo sua vida, tá distante o que for, mas quando encontra, se restabelece. Porque eles podem ser eles mesmos, porque se conhecem, possuem uma vasta história, todo um contexto, né, que desenvolveram respeito, amor, colaboração, cooperação. Basta uma mensagem que eles já se fortalecem. Não fuja do vínculo. Agora, aprenda a administrar. Há vínculos que são essa travessia, né? Essa caminhada de evolução. Há vínculos que são buscas por prazeres momentâneos, que te criaram um vício e por isso você se vinculou ali e ficou. E esses vínculos não atendem às suas reais necessidades morais da vida, te levando a abusos, prejuízos, maus tratos e destruição. Ok? Fica então a reflexão para fecharmos esse mês. Semana que vem a gente se encontra. Até mais.